vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nosso Senhor Deus, nós que estávamos perdidos no meio do pecado e dos delitos, o Senhor nos salvou e nos considerou como seus filhos. E através dessa sua grande graça, nós damos louvores e agradecimentos ao Senhor Deus, somente ao nosso Deus. Senhor, mesmo que nos falte muitas coisas, nós temos fraquezas, o Senhor realmente nos segurou e nos conduziu no meio de toda essa fraqueza. E nós todos, irmãos e irmãs que fomos salvos, estamos reunidos aqui em um único lugar para, através da palavra santa do Senhor, possamos estar em comunhão nesse tempo permitido pelo Senhor Deus, e nós agradecemos mais uma vez. Senhor, através da sua palavra de hoje, que nós possamos saber qual é a sua boa vontade, qual é a vontade que o Senhor se alegra, que o Senhor deseja para nós. Que possamos abrir o coração de cada uma pessoa para que possa compreender a sua palavra e recebê-la. Que a palavra do Senhor Deus se torne o alimento para o nosso espírito. Que a palavra do Senhor Deus possa se tornar realmente o consolo e a força para o nosso suprimento. Nossos irmãos e irmãs santos que não puderam estar presentes aqui hoje, não importa onde eles estejam, que o Senhor Deus possa cuidar deles. Pelo mundo todo onde o Evangelho está sendo pregado, que o Senhor Deus possa estar junto. Que o poder e o trabalho do Senhor Deus possa ser manifesta. Que a palavra do Senhor Deus possa ser pregada fortemente para que muitos outros espíritos possam receber a salvação. E assim se tornar glória ao Senhor Deus Pai. Então, nossos irmãos e irmãs realmente que estiverem no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da tentação, no meio de toda aquela situação, que o Senhor Deus possa estar junto para trabalhar. Que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde no meio da doença. Que no meio da tribulação e dificuldades, o Senhor Deus possa estar junto para levantá-los novamente. Para que possam estar presentes perto do Senhor Deus. Todo esse tempo nós deixamos na mão do Senhor Deus. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém. 찬양대 찬양해 주시겠습니다.
Vamos procurar na Bíblia Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 1, eu irei ler. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não havia manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e afundados em amor, e poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Versículo 9, vamos ler todos juntos. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, o pastor primário, então como semana passada vocês já ouviram, então ele teve uma leve fratura, lesionou um pouco o pescoço, então ele está com dificuldades para vir pregar. Eu espero que os irmãos possam orar por ele. Então, no meio do acampamento, no retiro, muitas pessoas receberam a salvação, e como vocês já ouviram, então tirando 2 de 5.200, deu 5.198 pessoas que receberam o batismo. E então, após recebermos a salvação, uma das coisas mais importantes que temos é a vivência dentro da igreja. Então, quando nós falamos da vida de fé, refere à vida individual, a vida da família, a vida social e a vida dentro da igreja. Então, tudo isso realmente é referido à vida de fé. Então, mas uma das coisas mais importantes aqui é a vivência dentro da igreja. Então, como é que você está conectado à igreja? Como é que você está vivendo dentro da igreja? Então, olhando isso, nós podemos ver realmente quão fluido é a vida dessa pessoa para viver a vida realmente de poder diante de Deus. Após recebermos a salvação, o que é a igreja? Então, nós precisamos aprender de forma detalhada. Então, na semana passada, nós aprendemos
sobre a igreja, sobre como a igreja deve ser estruturada. E na quarta-feira passada, nós aprendemos a palavra de Efésios sobre o mistério que o Senhor Deus se manifestou através da igreja. Da Efésios capítulo 1, 2, foi o que nós meditamos. A palavra de Efésios foi escrita para que nós possamos aprender o que é a igreja do Senhor Deus. Então, da outra vez, capítulo 1, capítulo 2, essa palavra que eu preguei para vocês, vamos somente organizar um pouco. Então, Efésios capítulo 1 fala sobre Jesus Cristo, que é a cabeça de Cristo. Então, Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, ele está sobre toda a criação. Então, é por isso que a igreja também é a igreja sobre toda a criação. Então, a igreja não está ali dentro da criação e também não está ali por fora, mas realmente é totalmente distinguido, diferenciado deste mundo. Então quer dizer que realmente dentro da igreja existe realmente a plenitude do Senhor que diferencia de todo o mundo e criação e o princípio. Então, realmente antes de toda a criação, o princípio, o Senhor Deus ele já planejou antecipadamente. Então não é para cada uma pessoa, mas que o Senhor Deus ele já havia planejado para nós. Então dentro de toda essa vontade do Senhor Deus e cronograma, quando nós estamos recebendo a salvação, nós acreditamos no Senhor, nós cremos nele, então nós podemos viver nessa vida. E então realmente o homem que havia entrado antes, realmente qual a graça que ele deve receber? Realmente a bênção que ele pode receber fazendo esse trabalho do Evangelho. Então é algo que realmente continuamente nos ensina. E se olharmos em Efésios capítulo 2, então realmente a igreja é formada pelos judeus e também pelos gentios, de certa forma. Então, mas os judeus e os gentios, eles têm 7 diferenças. Então os gentios e os judeus, eles são realmente tão diferentes que não tem como se unirem. Então, porque existe um muro que está tampando-os aqui no meio deles. Então, por causa disso, judeus e gentios realmente não puderam se unir. Mas o Senhor Jesus, ele manifestou o seu corpo em cruz e ele morrendo e ressuscitando, permitiu o Evangelho. Mas no meio disso tudo, realmente as pessoas que estavam presas no meio da lei, todas as pessoas realmente estão buscando aquilo que é a sombra do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus em pessoa veio e formou, e assim ele aboliu esta lei. Então quer dizer que aquele muro que estava realmente rompido, realmente pode ser consertado pelo Senhor. Então realmente todos esses aliados, eles poderem ir para diante do Senhor Deus, realmente eles podem ser impedidos de encontrar com o Senhor por causa do pecado que se torna inimizade com Deus no meio de todo esse processo. Então realmente o Senhor, realmente qual é a pessoa que ele pode estar mais próximo? Qual é a pessoa que ele pode estar junto? Que pode permitir um novo corpo? Então com o novo, realmente o mesmo Espírito grande, vivo, ele pode ir para diante do Senhor Deus. É por isso que os judeus, realmente como os gentios, eles precisam realmente viver diante do Senhor Deus, recebendo toda essa ordem, todo esse cronograma. Então realmente os gentios, os judeus, para que possa realmente estar num lugar onde possa se encontrar com o Senhor. Então realmente foi ensinado em Efésios capítulo 2, realmente para ele buscar aquele monte. E também quando a Bíblia foi completa, realmente o Senhor Jesus, ele voltou. Então, o Senhor, ele realmente vai levar todos os santos dentro da igreja santa do Senhor para os céus. Então, realmente, quando nós demos tempo, vamos aprender continuamente a palavra do capítulo 4 e 5, penso eu. Então, capítulo 3. Então, realmente, como nós temos investigado uma vez antes, então, realmente, o mundo tem algo que realmente eles escondem de todas as coisas diante do Senhor Deus. Realmente um segredo, um mistério. Então, capítulo 3, versículo 9, vamos ler. Capítulo 3, versículo 9, vamos ler todos juntos. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, aqui aparece uma palavra difícil.
Então, se olharmos Efésios e Colossenses, existe esta palavra que fala realmente o resultado após isto. Realmente é uma palavra bem complicada, bem difícil. Então, realmente, o que é isso demonstrar? Realmente, como é que um pai de família vai demonstrar realmente para toda a sua família? Ele vai planejar e assim ele vai realmente conduzindo, vai demonstrando à família de como é que deve ser andado realmente conforme o seu plano. E também, o dono de uma empresa, ele também tem um sonho, um planejamento que ele faz. Realmente, a empresa precisa fluir dessa maneira. Então, realmente, conforme todo esse planejamento, a igreja pode dar um andamento. Então, o presidente de um país também, como é que ele vai realmente conduzir todo esse país? Como é que ele vai cuidar? Realmente com esse pensamento ele está vivendo neste mundo. Então nós podemos dizer dessa maneira. Então o Senhor, realmente desde o início da humanidade até o fim, realmente nós estamos pensando realmente como é que o Senhor Deus ele vai realmente conduzir, como é que ele o fará. Então quer dizer que desde o início o Senhor Deus, ele já planejou e conforme esse planejamento nós somos conduzidos. Então quer dizer que esse é a demonstração do poder do Senhor Deus à humanidade. Tá, a igreja também. Então o Senhor ele disse realmente todo esse espírito. Então quer dizer que realmente toda a história da humanidade. Realmente o Senhor Jesus ele ter nascido e ter vindo a este mundo, realmente ele ser o criador de todas as coisas. Realmente tudo está dentro do planejamento do Senhor Deus. Então quer dizer que realmente tudo isso foi realmente manifesto diante do Senhor Deus. Quer dizer que tudo estava no plano do Senhor Deus. Então é por isso que ele não se manifesta diretamente para todos de uma vez. Então, mas realmente o planejamento do Senhor Jesus foi a morte, foi a ressurreição. Então após as pessoas receberem a salvação, nós somos escolhidos. Então a igreja, realmente já que é o Novo Testamento, é essa condução, é o corpo do Senhor onde fazemos parte. Então a igreja, realmente como está dizendo aqui, realmente desde o Espírito, realmente desde o Espírito passado, quer dizer que ele esteve recebendo esse cuidado do Senhor Deus. E também ele está realmente nos dizendo como todas as coisas realmente planejadas, elas estão sendo concluídas. Essa é a palavra de Efésios capítulo 4. Realmente toda a criação, o Senhor Deus, realmente que criou, mas qual é essa misericórdia que o Senhor Deus ele pode nos permitir para nós? Então, realmente, essa manifestação que Efésios aparece, realmente é sobre o mistério da igreja. Então, quer dizer que foi escondido realmente pelo Senhor. Então, o Senhor ele está realmente contando essas palavras agora. Então, realmente foram escondidos no meio de todo o Espírito. Então, quer dizer que realmente de dentro de todas as coisas, o Senhor verdadeiramente esteve ali dentro. Então, realmente, o Senhor Jesus também, após ele ter ressuscitado e ter manifestado para os judeus no Pentecostes, realmente todo o evangelho que foi permitido pelo Senhor Jesus foi pregado para as pessoas que precisavam ouvir a salvação, o evangelho. E após eles se unirem diante do Senhor, realmente foi criada a primeira igreja. Então, mas o planejamento sobre esta igreja, realmente todo esse planejamento do Senhor é o planejamento que ele teve desde a criação, antes de qualquer outra coisa no mundo. Então, quer dizer que desde o princípio, realmente desde a eternidade, o Senhor Deus ele já havia planejado. Então, mas se olharmos no Antigo Testamento, realmente nós podemos ver que isso estava realmente encoberto. Então, versículos 5 e 6. Vamos ler todos juntos. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, se olharmos aqui no versículo 5, ele fala, noutros séculos, quer dizer que sobre o Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, não foi manifestado aos filhos dos homens. Quer dizer que no Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele não manifestou, deixou oculto sobre a igreja. Então, realmente, no Antigo Testamento, o número de gentios que recebiam a bênção, que recebiam a graça junto com os judeus, realmente já estava registrado, mas era menor esse número. Então quer dizer que é participar dessa bênção e graça do Senhor Deus, como a mulher moabita,
que ela é mulher de Moabe, mas pela fé ela veio para a terra de Israel. Ela participou da vida de fé e ela entrou para a genealogia, a árvore de genealogia de Davi. Também o Naamã, general Naamã, ele também era um homem árabe, mas ele veio para receber essa graça do Senhor Deus, buscando o servo do Senhor. Então quer dizer que no Antigo Testamento também o número de gentios é muito pouco, mas eles também participaram da mesma graça, da bênção do Senhor Deus. Quer dizer que nós podemos perceber que houve um número assim. No Antigo Testamento, os gentios, eles estavam no mesmo lugar, na mesma posição. Eles se tornaram cordeiros. Participaram, realmente se tornando em um único corpo junto com o Senhor, estando numa mesma condição. Gentios e judeus, eles se uniram para poderem participar dessa graça do Senhor Deus, e isso é o Antigo Testamento. Então, após o Evangelho ser concluído, Pedro ele pregou o Evangelho. Então, primeiro, quando pregou esse Evangelho, Pedro também, ele pensava que não podia pregar o Evangelho para os gentios. Então, nós olhamos em Atos capítulo 10, realmente o Senhor mostrou pela visão para Pedro, a visão de ele indo para a casa de Cornélio para pregar o Evangelho. Quer dizer que o Senhor Deus mostrou e conduziu o coração de Pedro para que possa ser mudado. Então o Senhor Deus ensinou que isso estava errado o pensamento dele. Então, se olharmos em Atos capítulo 11, realmente pelo trabalho de Estevão, realmente aconteceu grandes perseguição e espalhamento realmente dos apóstolos em Jerusalém. Então, para onde que os apóstolos fossem, eles estavam pregando somente o Evangelho para os judeus, como aparece em Atos capítulo 11. Então, mas alguns deles, eles começaram a pregar o Evangelho para gregos, e os gregos começaram a receber a salvação e começou a igreja de Antioquia. Então, realmente o tempo da igreja, o inicial, quando as pessoas começaram a receber a salvação, realmente receber a salvação, dar a salvação para os gentios, eles pensavam que isso estava errado, que isso não era a vontade de Deus. Então, mas algo chamado igreja, realmente essa manifestação do Senhor Deus está dentro do planejamento de Deus. Realmente no Antigo Testamento estava obscuro, mas o Senhor ele manifestou no Novo Testamento. Então é por isso que nós podemos ver no versículo 5, no qual em outros tempos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então quer dizer que agora, desse Novo Testamento, realmente o Senhor tem manifestado para Pedro para iniciar a pregação para todos os gentios. E o apóstolo Paulo, o Senhor Deus estabeleceu ele como apóstolo dos gentios. É por isso que no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então eles estando numa mesma condição, judeus e gregos, sem nenhuma restrição. Realmente todos eles possam se tornar herdeiros do Senhor Deus. Foram escolhidos como herdeiros, filhos de Deus. Por isso que se tornaram um único corpo. Judeus e gentios se tornaram um só corpo, e um único homem, e um único espírito, e um único corpo, e ir para diante do Senhor Deus. Então eles estarem participantes da mesma promessa de Deus. Até por isso que isso, chegando no Novo Testamento, foi manifesta por Deus. Então, conforme esta palavra, uma palavra igual, e também está em Colossenses. Então, vamos procurar essa palavra. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Versículo 24 até o versículo 27. Nós vamos ler todos juntos. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Nós olhamos no Colossenses capítulo 1, versículo
24, 25, realmente está falando sobre o corpo de Cristo, o seu corpo. O apóstolo Paulo disse que isso vai se tornar realmente um mistério, que é Cristo que está dentro de nós. Então, quer dizer que junto com Cristo, junto com o Evangelho formado em Cristo, toda essa igreja é o segredo do Senhor. E então, realmente a igreja sendo Cristo, sendo o Evangelho também, sendo esta igreja, é por isso que no versículo 26, realmente é esta igreja, como aparece no versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Então, o que significa? Quer dizer que no Antigo Testamento estava encoberto. É isso que o Senhor Deus está se referindo. Então, mas agora, chegando ao Novo Testamento, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Quer dizer que, através dos apóstolos, o Evangelho ser pregado para os gentios, realmente se tornar em um único só corpo, se tornar co-herdeiro, participar da promessa de Deus. Então, essa glória deste mistério, como é que pode ser manifesta para que possam conhecer? Realmente através dentre os gentios. É por isso que realmente através da igreja, o Senhor Deus percebeu realmente que eles possam estar participando dessa glória do Senhor Deus, estando no Novo Testamento, sendo manifesta pela vontade de Deus, que esta é a palavra. Então vamos voltar novamente para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Vamos ler todos juntos. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, quando nós falamos sobre a ousadia e o acesso com confiança, ele está falando sobre através da igreja, o Senhor Deus quer manifestar realmente o mundo dos anjos também. Quer dizer que toda a sabedoria do Senhor, o Senhor Deus faz compreender, dá sabedoria multiforme a todos aqueles que estão dentro da igreja. Então quer dizer que nós todos, realmente os anjos e os santos, todos eles estiveram dentro do planejamento do Senhor Deus, toda essa ordem do Senhor. É por isso que através da história tudo é manifesta e conduzida. E também os anjos também, através da igreja, o Senhor Deus quer manifestar os anjos qual é a sabedoria de Deus. É por isso que olhamos em 1 Pedro, capítulo 2, o Senhor Deus ele deseja que os anjos possam ser observados também. Então por que os anjos, dentro da igreja, dentre os santos que receberam a salvação, realmente é necessário que sejam observados, realmente são necessários que sejam realmente dado foco a eles. Então, se nós olharmos a vontade do Senhor Deus, a criação de todos os anjos, realmente eles foram criados conforme a vontade do Senhor Deus, para que nós possamos aprender, realmente conforme a igreja através dos anjos. Então, por que os anjos, ele realmente focam nos santos da igreja? Então, por causa que cada momento mais os seus donos estão nascendo. Então, quando uma ou outra pessoa vai receber a salvação, realmente o dono que eles precisam servir está aumentando nos céus. É por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 14, realmente todos os anjos, realmente eles foram criados como seres, serem enviados para servirem os santos, os herdeiros de Deus. Então realmente não é um ou outro anjo, ele fala que todos os anjos são servos que o Senhor criou. O anjo não pode se tornar herdeiro de Deus. Um anjo não pode participar da glória que se chama a glória de Deus. Um anjo, ele não se tornou um herdeiro para receber a salvação, mas sim para servir os santos que são herdeiros de Deus. Eles são aqueles que servem todas as pessoas que recebem a salvação dentro da igreja, então são donos que vão aumentando para eles. Então, seja na igreja, seja pelo evangelho, as pessoas que recebem a salvação, realmente os anjos eles estão olhando, eles estão guardando um por um. Então, versículo 12. Vamos ler todos juntos. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, esta palavra fala no qual temos. O que significa isso? No qual temos. No qual, esta palavra se refere a Efésios capítulo 3, versículo 5 até o versículo 20.
Realmente ele está falando que tudo que estava como mistério escondido dentro de Deus, que é sobre a igreja. Então, realmente os santos também, realmente os gentios que se tornaram santos, todos eles dentro do Evangelho, de forma igualitária, se tornaram herdeiros de Deus, corpo de Deus. Eles se tornaram participantes da promessa de Deus, dentro da glória de Deus, dentro do planejamento de Deus. Então, no meio de tudo isso, naquilo tudo, realmente temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, no qual, realmente, dentro dessa bênção, dentro da glória, dentro dessa vontade de Deus, nós todos, sendo gentios, fomos salvos. É por isso que o Senhor Deus, Ele não mandou os gentios pelas portas dos fundos. O Senhor Deus, desde o início, já planejou para que os gentios possam receber essa bênção junto dos judeus. Então, realmente, desde o início, realmente, o que foi planejado por Deus está sendo cumprido agora no nosso tempo da igreja. Nós ouvimos e cremos nisso. É por isso que nós realmente temos certeza, nós temos ousadia para ir diante do Senhor Deus. Então, já que nós recebemos a salvação no Senhor, então, dentro do planejamento de Deus, já que foi tudo preparado, nós não temos o que ter vergonha. Porque nós realmente já fomos planejados por Deus, é por isso que nós podemos ir. Esta palavra se refere a isso. Vocês estão entendendo, certo? E também, lá dentro, nós recebemos a salvação. Nós nos tornamos herdeiros certeiros. Nós participamos dessa herança. Então, o que devemos fazer? As pessoas que receberam a salvação, com certeza precisam estar conectadas à igreja. Através da igreja você recebeu a salvação. Então, através da igreja você precisa estar ligado. Então, vamos procurar versículo 17 e 19. 17 e 19. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Vamos ler todos juntos. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, dentre as palavras mais importantes aqui, aparece no versículo 18, ele fala, podeis perfeitamente compreender com todos os santos. Com todos os santos. O que significa isso? A igreja. Então, nós todos que recebemos a salvação somos a igreja. Então, todos os santos, realmente um rebanho que se chama igreja, onde nós estamos unidos juntos. Então, nós, estando ali, então aqui ele fala arraigados e fundados em amor. Então, espiritualmente, realmente onde nós estamos, realmente existe uma posição onde eu devo estar. Realmente isso não é o importante. Tá, após receber a salvação, o lugar onde eu devo estar, realmente junto com todos os santos. Eu preciso estar ali. Eu preciso afundar as minhas raízes ali. Eu preciso estar fundado. Eu preciso ter uma realmente coluna, uma fundação ali. Quer dizer que nós realmente através dessa condução, através dessa estadia, nós não podemos ser alterados. Então, se olharmos em Salmos 1, então é o início. Então, Salmos 1 realmente está escrita a palavra mais importante. Então, realmente, bem-aventurado aquele que não está no lugar dos ímpios, não está sentado com pecadores, não segue o conselho dos pecadores. Então, mas somente segue a lei do Senhor, realmente aquele que medita a palavra de Deus. Então, realmente há uma palavra que nós podemos ouvir, quer dizer que nós somos árvores plantadas realmente no caminho, que nós damos realmente frutos diante do Senhor. Realmente estar plantado uma árvore no meio de uma rua não é que surgiu do nada, realmente alguém o plantou. Realmente um lugar onde o Senhor Deus plantou no meio da igreja, onde todos podem estar, realmente num lugar, numa horta onde Deus preparou para que as raízes possam descer e não se perder. Então, se vocês olharem em Califórnia, nos Estados Unidos, então existe um parque chamado Redwood. Então, esse parque chamado Redwood, então dizem que existem realmente muitas árvores plantadas, muitas plantas. Então, eles dizem que tem árvores realmente com 3.000 anos de vida. Eles dizem que tem árvores com 120 metros de altura. Então, mas em Redwood, então nós temos a árvore Sequoia.
esta árvore, a raiz dela, ela não coloca uma raiz profunda. Se descer muito, só desce 5 metros. Então, se bater uma grande tempestade, todas essas árvores vão ser derrubadas, certo? Mas elas não são derrubadas. Elas, mesmo passando milhares de anos, estão se mantendo naquele lugar. Existe um segredo para isso. Quer dizer que as raízes, uma com a outra, estão amarradas. Uma e outra estão realmente agarradas. Elas estão uma presas à outra. Então, mesmo que bata a tempestade, elas não podem ser derrubadas. Em Redwood, em Israel, realmente nós podemos realmente ver que os galhos da árvore elas se expandem para os lados, não é? Então, mas ele disse que a árvore se caia. Quando ele vai crescendo demais os galhos para o lado, esses galhos se secam e caem. E então assim as sementes caem no solo, recebendo o solo, a chuva. Então eles podem crescer novamente e assim vão abrindo o caminho entre as outras árvores, subindo mais alto para receber o sol. Então, realmente nós todos, com todos os santos, realmente em amor, nós precisamos estar agarrados e fundados. Então, onde está o amor? O amor está dentro do corpo de Cristo. Então, dentro desse amor, o Senhor Deus, Ele realmente permite para que nós possamos estar agarrados, fundados em amor. Então, cada momento mais, nós possamos estar preparados como santos para compreender perfeitamente esse amor do Senhor Deus, em largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo, porque o Senhor Deus é aquele que permite, aquele que realmente possui, o Senhor que realmente permite todo esse amor, todo esse entendimento, a plenitude dele para nós. E também este resultado, como é que é manifesta? Esse resultado é manifesta no versículo 20 e 21. Vamos ler todos juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, esse poder que opera no meio de nós, essa igreja, ela pode ser fortalecida, estar à plenitude do Senhor. Essa igreja poder crescer, ela poder estar madura. Então, no meio de nós, manifesta o poder de Deus. Então, é por isso que realmente seja tudo o que nós fazemos, todo o nosso pensamento. O Senhor Deus, Ele auxilia para que possamos ser abundantes na plenitude. Se olharmos a palavra do versículo 20 e 21, realmente são palavras que estão sendo manifestas dentro da nossa igreja. É o que eu acredito. Então, individualmente, nós temos alguns familiares que não receberam a salvação, nós temos fraquezas. Então, mas olhe para a nossa igreja. No retiro de verão, até o 7º tempo, muitas pessoas, milhares, centenas de pessoas recebem a salvação. Após o Pentecostes, Pedro, quando pregou o Evangelho, realmente mais de 3.000 pessoas receberam a salvação. Então, mais 3.000 terem recebido a salvação. Realmente, enquanto o Senhor Jesus vivia naquele mundo durante 3 anos e meio, realmente evangelizando antes de permitir a sua salvação, realmente essa é a semente que Pedro manifestou. Então quer dizer que realmente em um dia, milhares de pessoas receberam a salvação, quer dizer que Deus está trabalhando dentro de nós. Então realmente o que nós pensamos, o que nós buscamos, realmente isso tudo o que o Senhor Deus nos permitiu. Não é somente na igreja na Coreia, mas realmente em vários países, no mundo todo, mais de 80 países, realmente muitas igrejas sendo estabelecidas. Realmente mais de 170 missionários foram enviados para o mundo todo. Realmente o poder do Evangelho do Senhor Deus é cumprido. Será que é algo que nós imaginávamos? Será que nós realmente tínhamos o coração dessa maneira, porque nós desejávamos que isso acontecesse? Realmente, o que é todo esse acontecimento? É a vontade do Senhor Deus, é a condução dele. A igreja da Coreia do Sul, realmente estando todos juntos, agarrados às sementes e fundados às sementes, eles fortaleceram a igreja. Então, assim, cada momento pode estar mais presente e plena do Senhor. E através disso, o resultado de Deus é manifesta para nós, agora mesmo. É por isso que Efésios capítulo 3 também ele fala sobre a igreja. Então o que nós devemos lembrar é que a igreja realmente ela não se iniciou no meio do nada. Realmente o evangelho a ser pregado para os gentios não foi algo que os judeus largaram. Não foi algo que realmente era incapaz para os judeus, então permitiu para nós. Não é isso.
Quer dizer que estava dentro do planejamento de Deus, a igreja já estava presente. Quer dizer que nós todos unidos ali estávamos presentes na promessa de Deus. Nós recebemos a salvação na promessa e nós todos, no meio disso, recebemos toda a conexão, descemos as nossas raízes e assim nós podemos ir conhecendo a Deus. É por isso que o Senhor Deus ele trabalha através da igreja. Então vamos procurar Efésios capítulo 4. Vamos ler a palavra de Efésios capítulo 4. Versículo 12, primeiramente. Vamos ler todos juntos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esta palavra também. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Efésios capítulo 4. Ele fala sobre a igreja que é corpo de Cristo, que o Senhor que estabelece. É este o tema da palavra. Realmente esse corpo de Cristo, ela ser construída. Então o Senhor Deus é que a forma dentro da igreja. Então o Senhor Deus ele permite a vida de fé para cada um individualmente. O Senhor Deus também permite o corpo de todos aqueles que estão em Cristo para serem estabelecidos. Então realmente o Senhor Jesus enquanto estava vivo neste mundo, realmente o Senhor sendo a cabeça, ele realmente tinha o seu corpo. O seu corpo, a sua cabeça, não tinha um lugar para pôr. O que ele mais esperava? Era realmente no início da igreja. Era o maior desejo do Senhor, o início da igreja. Enquanto o Senhor Jesus vivia neste mundo. Realmente o Senhor Jesus, ele era a sua cabeça, mas ele não tinha um lugar onde deixar a cabeça. Porque não tinha um corpo para si. Então vamos deixar marcados aqui, vamos trocar Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 18 até o versículo 20. Versículo 18 até o versículo 20, vamos ler todos juntos. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves no céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus, enquanto estava neste mundo, realmente foi algo que aconteceu. Realmente um escriba apareceu para o Senhor e falou: Senhor, aonde quer que fores, eu irei junto. Então o Senhor Jesus respondeu a ele no versículo 10. As raposas têm covis, as aves têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então quer dizer que o Senhor negou realmente essa promessa de seguir que o escriba prometeu ao Senhor. Então quer dizer que realmente o Senhor Jesus, quando ele veio a este mundo durante 3 anos e meio, enquanto estava na terra de Israel, então não havia lugar para o Senhor habitar. O Senhor Jesus, quando foi para Jerusalém, à tarde ele estava ensinando no templo, mas de noite ele ia para o Monte das Oliveiras, dormindo realmente no meio de toda aquela olívia. Então realmente é algo que nós não conseguimos entender. Realmente o Senhor ensinava muito, mas nenhuma pessoa o recebia de noite. Então, mas o Senhor Jesus, verdadeiramente, não tinha um lugar que o recebesse. Não tinha lugar para habitar. Então, realmente esta palavra, mais do que esse significado, tem um significado mais importante. Então, realmente, as raposas têm covis, as aves têm ninhos. Tá? As aves, realmente, que estão nos céus, realmente representa o diabo, que é o príncipe da potestade do ar. Então, realmente, um escriba, ele disse para o Senhor Jesus uma vez. Ele disse: Herodes quer matá-lo. Senhor, fuja daqui. Então, mas o Senhor Jesus disse, ele disse: vá para esta raposa e diga que realmente eu, hoje, estando expelindo os demônios, eu estando evangelizando, eu estando fazendo milagres, eu realmente farei o dever do Senhor. Então ele está dizendo para ir, para contar para Herodes, que é como a raposa, e as aves nos céus, que é o príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Então quer dizer que é aquele que domina todas as coisas neste mundo. Então quer dizer que os espíritos malignos, as aves do diabo que estão aqui neste mundo. Então, Herodes também tem lugar para pôr a cabeça que o povo viu. Então ele como rei, ele como cabeça do povo de Israel está cuidando.
E também até o diabo, que ele se tornou o príncipe da potestade do ar, realmente já foi dito em João capítulo 12 que ele é o príncipe deste mundo. Realmente o diabo também, ele é a cabeça deste mundo. Então ele está cuidando deste mundo. Então, mas o Senhor Jesus, realmente ele não tem lugar para pôr a sua cabeça. Ele não tem o corpo para deixar reclinado a sua cabeça. Então é por isso que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então quer dizer que o Senhor Jesus, enquanto estava vivo, o Senhor Jesus era a cabeça, o Senhor Jesus era o rei. Então o Senhor Jesus, como rei, ele não tinha lugar para deixar a sua cabeça, esse seu corpo. Então quer dizer que o Senhor, ele desejava realmente suplicadamente para que pudesse formar essa igreja, que isso era necessário. É por isso que o Senhor Jesus, por isso, morreu, ele ressuscitou, e no Pentecostes veio o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vier, ele vos dará, realmente, fará grandes maravilhas, para que vós possais se tornar em minhas testemunhas por toda Jerusalém, por toda a Samaria, realmente por todos os confins da terra. Isso quer dizer que a igreja, onde todos eles possam ouvir o Evangelho, realmente é o lugar onde se torna a igreja, onde as pessoas vão e realmente podem perceber que o Senhor Jesus é a cabeça, o Senhor Jesus é como a cabeça e a igreja e o corpo. É por isso que quando a igreja ela se iniciou, não somente teve o início, mas o Senhor Jesus realmente no tempo da igreja também, o Senhor ele esteve como a cabeça, e o Senhor Deus ele está estabelecendo pessoalmente. Como é que ele o faz? Então, através da plenitude do Senhor, ele deseja que nós possamos ser estabelecidos. Então, realmente, o corpo de Cristo precisa ser fortalecido de forma resistente para que a cabeça do Senhor possa efetuar o seu trabalho através desse corpo. Então, vamos voltar novamente para Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 13. Versículo 13, vamos ler todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, no versículo 12, ele fala para edificação do corpo de Cristo. Mas aí no versículo 13 fala até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, este corpo, que é o corpo de Cristo, realmente deseja que todos eles cheguem à unidade da fé. Então, se tornar a unidade da fé, o que isso significa? Quer dizer que nós possamos chegar até a medida da estatura completa de Cristo, se tornar o homem perfeito. O Senhor é um Senhor perfeito, pleno em todas as coisas. Então, este Senhor que é pleno em todas as coisas, dentro dessa igreja que é o corpo de Cristo, ele conduzir até que nós possamos chegar à plenitude. E ele deseja nos preencher da sua plenitude. Então, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, vamos ler todos juntos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para que sua edificação em amor. No versículo 15 e 16 também. Então, até que nós possamos chegar à plenitude de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Então, nós precisamos seguir quem? Nós precisamos crescer em quem? Até que nós possamos chegar à cabeça que é Cristo. Então, realmente nós possamos crescer crescendo, mas de forma plena, como o Senhor. Então, nós precisamos estar plenos, cheios da palavra como o Senhor. Então, realmente, como o Senhor é cheio do amor, nós também precisamos estar cheios do amor. Então, até Cristo, até chegar a Cristo. Então, o Senhor, ele faz crescer este corpo. Versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É por isso que no versículo 12, ele diz que deseja aperfeiçoar para a edificação do corpo de Cristo. E assim, nós possamos chegar ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É por isso que esse corpo, ele ser fortalecido, é isso que o Senhor ele deseja.
É por isso que Ele permite a palavra continuamente dentro da igreja. É por isso que dentro da palavra da igreja nós possamos receber a graça do Senhor Deus. Através da palavra do Senhor Deus nós possamos estar mais cheios da palavra do Senhor, ser preenchido. Então, através da plenitude do Senhor, o Senhor deseja que nós possamos nos tornar plenos. Então, por causa de que o Senhor Ele deseja que nós nos tenhamos plenos? Existe um motivo. Qual é o motivo? O objetivo do Senhor. Efésios 4, a parte inicial. Efésios 4, versículo 10. Aqui aparece o objetivo do Senhor. Versículo 10, vamos ler todos juntos. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, esse é o objetivo. O Senhor Jesus, Ele ter descido, quer dizer que Ele desceu como carne a este mundo. Ele morrendo na cruz, Ele partiu para as coisas de baixo, mas Ele entrou até o quê? A sepultura, até o enterro, cemitério. E assim o Senhor, Ele ressuscitou e foi levado aos céus. E por esse processo, o Senhor estabeleceu a igreja. E através da igreja, o Senhor Deus, Ele deseja se torná-los plenos. Então, porque o Senhor Deus, Ele deseja que nós possamos estar plenos, cheios em todas as coisas. Então, o que são todas as coisas que aparecem aqui? Tá, é somente os animais, as plantas? Então, será que representa as coisas visíveis aos nossos olhos? Então, representa as pessoas que estão nessa criação, em todas as coisas. A igreja precisa estar plena para que o Evangelho possa ser pregado. E através dessa palavra do Senhor que é ministrada, nós possamos nos tornar mais cheios da graça do Senhor. Então, este mundo que nós estamos vendo é para salvar as pessoas. Então, é por isso que, para que o Evangelho possa ser pregado para as pessoas, para cumprir a vontade do Senhor, que é a cabeça, Ele nos faz plenos da sua palavra. Então, é por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 23, a igreja é o seu corpo, e em toda a criação o Senhor Deus deseja os torná-los plenos. Então, quer dizer que dentro de toda a criação, para que possamos estar realmente cumprindo em todas as coisas. Através do quê? Através da igreja. Então, através da igreja, todas as coisas que foram permitidas, então todas as coisas realmente cumpridas dentro da igreja, para que todas as pessoas elas possam receber a salvação, estar plenas do Senhor. É por isso que a igreja, primeiramente, precisa estar cheia, precisa estar cumprida, estar realmente forte. Cada pessoa ali no interior pode crescer quando a igreja crescer junto. Então, deixando marcado aqui, João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 21. Versículo 21 até o versículo 23. Do versículo 21 até o versículo 23, vamos ler todos juntos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Da palavra de João capítulo 17, o Senhor Jesus, antes de morrer, Ele, como mediador, é sobre o testemunho do Senhor de forma bem descrita. No meio dessa oração do Senhor, Ele deseja que as pessoas que receberam a salvação possam ser unificadas. Então, se olharmos o versículo 21, Ele fala, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que todos sejam um. Então, todas as pessoas que receberam a salvação, todos aqueles que receberam a salvação diante do Senhor Deus, todos para que possam estar no meio de toda essa plenitude do Senhor. Também se olharmos o versículo 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Então, realmente, como o Senhor Deus, junto ao Senhor, para que possam ser unidos. Então, aqui continuamente está dizendo que nós precisamos ser unidos.
E assim, também se olharmos no versículo 23, ele fala, para que nós sejamos perfeitos em unidade. Ser perfeito em unidade, ser tornar uma pessoa perfeita, quer dizer que realmente até chegar à plenitude do Senhor. Então, é crescer até essa cabeça que é o Senhor. O corpo está crescendo. Tudo isso significa a mesma coisa. Qual o objetivo disso tudo? Nós olhamos no versículo 21. E no final, o Senhor fala, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 23. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado e a eles como me tens amado a mim. Então, 2 vezes. Realmente para o mundo. Então, realmente para as pessoas que não creem. Para todos aqueles que realmente eles possam crer no Senhor. Eles possam permanecer junto do Senhor. Eles possam crescer no Senhor. É por isso que isso é formada realmente a plenitude do Senhor. Esse é o objetivo do Senhor. Então, para que isso aconteça, então nós, para que possamos chegar até a plenitude do Senhor, o que nós devemos fazer? Então nós precisamos estar realmente fortemente fazendo essa vontade do Senhor. Como aparece em Efésios capítulo 3, vamos procurar. Então a igreja sendo estabelecida, realmente ela está se tornando plena através da igreja. Todo esse processo, a coisa mais importante, tá? Efésios capítulo 4, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, primeiro precisa se tornar isso. Então, primeiro, precisa realmente se esforçar para proteger, para guardar essa união, essa plenitude do Espírito, a unidade. Então, o Senhor, que se tornou a cabeça, realmente não tem como o corpo crescer se isso não acontecer. Então, não tem como crescer até o Senhor de forma alguma. Então, quer dizer que nós precisamos realmente estar guardando, procurando guardar a unidade do Espírito. Vamos nos unir. Não é esta palavra que ele está falando. Ele fala que o Senhor ele já nos transformou em uma unidade. Nós já somos uma unidade. Mas agora essa unidade que nós somos, para que ela não seja quebrada. Existe algo que o Senhor Deus ele criou. Existe algo que o Senhor Deus ele está ajudando. Realmente existe uma responsabilidade para nós guardarmos. Então, realmente, o Senhor Deus ele já preparou tudo isso, certo? Versículo 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, se olharmos aqui, aparece 7, um só. Então, quando vocês estiverem memorizando, não precisam memorizar de forma difícil. Então, primeiro, realmente a trindade, a tríade do Senhor é um só. Deus é um só. O Senhor é um só, que é o Senhor Jesus. Então, está representando dessa maneira. O Espírito Santo também é um só. Então, quer dizer que essa trindade do Senhor é uma só. Realmente, o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus e o Espírito Santo Deus também. Todos eles são uma trindade. E também nós temos uma mesma fé, certo? Uma mesma esperança. Mesma fé e a mesma esperança que nós temos, uma só. Então, uma só esperança e fé. E também o quê? Após recebermos a salvação, qual é a primeira coisa que nós recebemos após a salvação? É o batismo. O batismo também é um só. Então, eu vou perguntar para vocês. O batismo é um só ou é 2? O batismo é um só. Existe, não pode dividir falando, o batismo que eu vou receber entrando na água, outra coisa. Não, batismo é um só, que aparece aqui. Um só batismo, você entrar na água e sair. Então, você entrar na água representa que você morreu. E quando você sai da água, quer dizer que você reencarnou, ressuscitou como o Senhor. Então, é a morte, a sepultamento e a ressurreição. Então, eu ter morrido, o Senhor Jesus ter morrido na cruz, os meus pecados foram resolvidos. Então, quer dizer que meu homem antigo também foi resolvido e já morreu. Então, quer dizer que como realmente o Senhor ele ressuscitou, eu também ganhei uma nova vida através da ressurreição do Senhor. E agora eu posso viver como uma nova vida, uma nova pessoa, um novo ser diante do Senhor. Então, nós recebemos esse batismo. Então, esse método de batismo
ele precisa ser a confissão da salvação, precisa saber realmente descrever isso. Então, mas somente jogando água não tem como receber esse batismo. Realmente, como é que você pode dizer que você foi morto, você foi sepultado e ressuscitou com Cristo? Não, o batismo é um só, entrando e saindo da água. E também mais uma coisa. Então, a igreja também é uma só. Tá, aparece as 7 coisas, mas a primeira coisa que foi perguntada, um só é o quê? Um só corpo. O que é esse corpo? O Senhor Jesus, que é a cabeça, realmente onde Ele permitiu, Ele já planejou, o que é o corpo, a igreja. Então é por isso que nós, recebendo a salvação, realmente todas as igrejas realmente estão estabelecidas em cada estado, cada país, tem uma distância, não podemos estar juntas, realmente, mas todos os santos que receberam a salvação são um só. Nós somos um só. Então é por isso que o Senhor Deus, Ele unificou as 7 coisas. Então, Gálatas capítulo 7, versículo 28. Seja grego, seja judeu, seja escravo, seja livres, homem ou mulher, todos são um só em Cristo Jesus. Não importa homem ou mulher. Não importa ser servo, ser dono, ser livre, ser empresário ou ser somente um funcionário. E também, homem, sem contar homem ou mulher, sem contar grego ou judeu. Dentro de Cristo, todos são um só. Todos são um só. O Senhor, Ele já permitiu para que todos se tornem um só. Em Efésios capítulo 2, o Senhor já disse, então, seja os judeus ou os gregos, existe realmente um muro que estava cercando. Realmente, eles não têm como se unir de forma alguma naquele meio. Mas a cerca, aquele muro, o Senhor Jesus na cruz, através do seu corpo, através do seu sangue, Ele realmente concluiu, Ele desmoronou para que possam se unir. E também os judeus e os gregos, eles se unindo, eles podem ir para diante do Senhor Deus. E assim, realmente agora eles podem ter uma ligação direta com o Senhor Deus, verticalizada com o Senhor Deus, onde o Senhor ele se torna o mediador através da cruz. É por isso que agora nós todos, realmente o Senhor Jesus, ele disse que já não está mais nessa terra, mas vós outros ainda permaneceis na terra. Eu subirei para o meu Deus Pai Santo. Mas realmente que o Senhor possa permitir essa palavra santa, única para nós, para que nós possamos nos unir. Realmente no meio da oração do Senhor era para que nós possamos nos unir. Então, realmente o Senhor permitiu para que nós pudéssemos nos unir. Então nós precisamos guardar essa unidade permitida pelo Senhor. Também se olharmos no Jardim do Éden, o Senhor Deus criou Adão. O Senhor Deus criou todas as coisas. O Senhor Deus ele está protegendo, fez com que ele cuidasse e protegesse o Jardim do Éden. Porque existe aqueles que querem invadir. Quer dizer que existe o domínio do diabo querendo chegar. Então é necessário proteger. Precisa se esforçar para guardar a unidade. Quer dizer que existe algo que quer destruir. O poder do diabo. É por isso que o Senhor fala para proteger. Então o Senhor ele unificou. Por isso... Então, realmente, será que ele disse somente para guardar e unificar, ou ele deu um método também? O Senhor Deus também permitiu um método para nós. Como é que nós podemos proteger, guardar? O Senhor já nos disse. Efésios capítulo 4, vamos ver também. A partir do versículo 1 ao 3. Vamos ler todos juntos? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, aqui ele disse diversas coisas. Então, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, ser chamado quer dizer que nós fomos chamados para a salvação do Senhor. Então, como um salvo, nós precisamos agir de forma adequada. O que isso significa? Quer dizer, quando nós somos postos num peso, realmente um peso era colocado com vários outros pesos de medida. Então, eles verificavam na balança. Então, realmente, colocando nesta balança, nós podemos ver qual é o peso adequado, ideal. Então, realmente, agir de forma ideal. Qual é a maneira do Senhor? Então o Senhor, ele disse realmente para que nós possamos estar na humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor e procurando guardar a unidade espírito pelo vínculo da paz. A coisa mais importante aqui é o vínculo da paz. O que é esse vínculo da paz que o Senhor está dizendo? É o amor do Senhor Jesus.
o amor que está dentro do Evangelho, através desse amor do Senhor. Então, realmente, esta palavra, uma similar, está em Colossenses. Vamos procurar a palavra de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 12 até o 14. Vamos ler todos juntos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, esse vínculo da perfeição é o amor. Então, ele conta algumas coisas na nossa frente. É uma palavra igual de Efésios. No meio de todas essas coisas, realmente a palavra mais importante aqui é o amor. Então, que é o vínculo da perfeição. Então, o Senhor morreu na cruz e Ele nos salvou. E no meio de tudo isso, existe o amor do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que permitiu seu Filho unigênito. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira. Então, o Senhor ele verdadeiramente nos amou. Então, acima de todas as coisas, nós precisamos nos revestir do amor. Então, nós somos o resultado do amor do Senhor que Ele efetuou na cruz. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor, Ele morreu por nós. O Senhor, Ele realmente confirmou seu amor por nós. Pela cruz, Ele manifestou como Ele nos amou. Então, esse amor realmente é o segredo para que nós possamos guardar esse vínculo da paz. É por isso que em 1 Pedro, ele disse realmente nós precisamos ser obedientes à verdade. Nós precisamos purificar o nosso espírito, amar os irmãos uns aos outros sem mentira, sem fraudulência, realmente amar com grande calor e fervor. Então nós precisamos chegar a amar aos irmãos todos. Então, sem mentira, sem falsidade. Quer dizer que o Senhor ele já permitiu para que nós possamos amar. Quer dizer que ao lado de Deus já foi estabelecido isso. Então, para que possamos amar de forma calorosa. Então, o amor é aquele que pode cuidar de todas as coisas. Então, seremos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ele diz para nos esforçarmos em amar, porque o amor é grande e pode encobrir todo o pecado. Então, realmente, o amor é maior do que todas as coisas. Realmente, com todo esforço, nós precisamos amar uns aos outros. Porque o amor, ele é tão grande que pode encobrir todos os pecados. Então, nós precisamos realmente guardar todas as coisas que o Senhor, ele disse que é o amor que pode permitir essa plenitude. O amor é a vida. O amor foi algo permitido a nós. O nosso coração tão duro foi quebrado pelo amor. O amor, ele permitiu para que nosso coração pudesse ser aberto. E também, vamos passar novamente para a palavra de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13, vamos ler todos juntos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, segunda coisa que aparece aqui. Realmente chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para isso, todos nós precisamos realmente crer na unidade da fé e precisamos ter conhecimento no Filho de Deus. Então, o que nós cremos e o que nós fazemos, realmente eles precisam se tornar um só para que nós possamos chegar ao homem perfeito. O que nós cremos e o que nós conhecemos precisam se tornar um só. Então, realmente, não é que pode se tornar unidos ou não. Não é isso. Então, a maneira de nós recebermos a salvação é um só.
Então, o Senhor Jesus, Ele morrendo na cruz, pela sua morte, todos os nossos pecados e delitos foram encomendados, foram responsabilizados ao Senhor. E o Senhor, resolvendo esses problemas, Ele nos deu a justificação. Quando nós nos arrependemos e cremos, toda essa vontade do Senhor Deus que Ele permitiu, realmente quando nós cremos, nós nos arrependemos e cremos e conhecemos. Realmente esse método, esse tema, o contexto do Evangelho é o mesmo. Realmente o Evangelho que nós conseguimos em uma única vez. Quando nós recebemos a salvação é só um só. Quer dizer que é reconhecer o Senhor Jesus e tudo o que Ele efetuou. Então isso realmente nos permite a salvação. Mas esse método da salvação, realmente se pensar isso de forma ao contrário, não tem como se tornar um só. Então não tem como guardar isso que é um só. Então no meio da vida de fé que nós estamos vivendo, realmente existem coisas importantes que nós precisamos ver. Realmente os temas tão importantes como osso e carne, realmente são coisas que nós conhecemos e cremos para se tornar um só. Está falando assim, eu vou crer assim. Não. Esse é o início de quebrar toda a união. O que você crê e o que você conhece precisa se tornar um só. Se não for um só, você não tem como chegar à plenitude de Deus. E também Cristo, que é a cabeça, realmente você não tem como fazer o que é efetuado. Como é que realmente você consegue fazer a vontade do Senhor, que é a cabeça, para este mundo, se você mesmo está em conflito no que você crê e o que você sabe? É por isso que, com certeza, precisa se tornar um só. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 12, no tema também, o apóstolo Paulo enviando uma carta para Tito, ele disse, realmente nós todos, nós agíamos no mesmo objetivo de Cristo. Então seja Pedro, seja todos os apóstolos que receberam a salvação, todos eles com o mesmo objetivo, com o mesmo ministério. Realmente não existe um método especial falar, eu fiz uma missão diferente. Não, todos nós quando agíamos no mesmo objetivo, nós nos uníamos. Tem Atos capítulo 15, apóstolo Paulo e Barnabás, eu não consegui lembrar. Apóstolo Paulo e Barnabás, eles ficaram pensando, será que nós vamos levar o Marcos ou não? Então eles começaram a discutir para a missão. Então o diabo, a qualquer maneira, ele pode entrar naquela brecha. Mas o que nós cremos e o que nós sabemos, se não for o mesmo, como é que nós podemos guardar algo para a unificação? Realmente, essa unidade, ela é guardada quando o que sabemos e o que cremos se unem. Então, nós podemos estar distantes, mas nós precisamos nos esforçar para estarmos em uma mesma coisa que cremos, uma mesma coisa que nós conhecemos. Então, nós estamos em regiões diferentes, lugares diferentes, realmente os temas que nós ouvimos e aprendemos realmente são os mesmos. E então, realmente nós todos, e também pelo mundo todo, pelo país todo, é pregada essa palavra. Essa palavra de domingo é transmitida online para todas as pessoas. Realmente nós fazemos esse grande dever para pregarmos o Evangelho, seja para todas as pessoas no retiro de verão, durante meses, nos preparando para nos unificarmos. Também não é somente na Coreia, mas o mundo todo. Todas as pessoas, eles estão unidos para crerem e conhecerem o mesmo que eles sabem. Então, quando nós temos a fé e o conhecimento em um só, podemos unir. Então, dessa maneira. Terceira coisa, a igreja, corpo de Cristo, fazer a vontade do Senhor Jesus, que é o corpo, que é a cabeça desse corpo. Então, o Senhor, Ele permitiu diversas coisas para nós nos encarregarmos. Então, para todas as pessoas, realmente para todas as pessoas que estão dentro desse corpo, o Senhor, Ele permitiu uma coisa. Ele permitiu o seu poder, a sua posição e o seu dever. Então, Ele permitiu o poder, todo esse dever, toda essa missão para cada pessoa. Então, realmente, a posição que você recebeu, as habilidades que você recebeu do Senhor, quando você está realmente cuidando e fazendo muito bem, a igreja ela é fortalecida. Então, é isso que está se referindo aqui. Então, se olharmos do versículo 7 até o versículo 10. 7 ao 10. Vamos ler todos juntos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu,
que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, para cada um de nós, o que é cada um aqui? Então, realmente, o apóstolo Paulo que está escrevendo o Efésios. E também os irmãos da igreja de Efésios, os santos que estão recebendo essa palavra, todos eles estão incluídos aqui. Então, cada pessoa, toda pessoa que está aqui, realmente cada um de nós, realmente é para todos nós, em qualquer lugar que seja. Realmente cada um de nós que recebemos a salvação, recebemos o dom de Deus. Realmente, como deve ser pleno, cheio esse dom do Senhor Deus? Cristo é Deus. Então, segundo a medida do dom de Deus, realmente é algo que o Senhor Deus, realmente Ele, o princípio, Ele é o fornecedor de todo o dom, de toda a graça. Ele permite para cada um, a medida da fé, realmente o dom para cada um, para cada irmão, cada santo, para que possa fazer o seu trabalho e posição. Então, realmente, na medida do dom de Deus, Ele permite o quê? A graça. Então, é por isso que Ele fazer dessa maneira já está profetizado no Antigo Testamento. Então, Salmos 68, versículo 18, ele diz também, realmente, no Antigo Testamento, é por isso que ele fala no versículo 8, realmente o Senhor, quando ele estava subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro. Então, para onde que nós estávamos cativos? Nós estávamos cativos ao diabo, para o pecado. Então, mas agora, nós sendo resgatados da mão desse diabo, nós somos agora livres pelo Senhor, nós somos salvos pelo Senhor, agora nós estamos presos no Senhor. Então, e o Senhor também permitiu presente aos homens. Então, para cada pessoa que recebeu a salvação, o Senhor Deus, Ele permitiu a sua graça. Quer dizer que Ele permitiu o seu presente, o seu dom. Então, a salvação é um dom, não é? Receber a salvação é um dom. E nós, para cada pessoa individualmente, o Senhor Deus, Ele também permitiu o Espírito Santo é o presente, o dom de Deus. É por isso que em Atos capítulo 2, ele diz para cada um de nós nos arrependemos e possa ser batizados em nome do Senhor Jesus e assim receber o Espírito Santo como presente, como dom de Deus. E também cada pessoa, realmente conforme a graça, conforme a necessidade, o dom que ele tem dentro da igreja, realmente conforme a habilidade, o dom que é necessário ao Senhor Deus, Ele permite para que possa efetuar o trabalho dentro da igreja. Então aqui ele fala sobre os dons, sobre a graça que nós recebemos do Senhor. Então esse presente que nós recebemos do Senhor, o Senhor Ele já disse que nos permitiria. Então, realmente Ele, o que Ele está dizendo? Se Ele está subindo, realmente, mas também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então quer dizer que Ele, já que desceu para essa terra, para o lugar mais profundo, é por isso que Ele subiu lá para cima. Então por que Ele efetuou dessa maneira? Então, porque Ele deseja que nós possamos estar plenos da palavra do Senhor Deus, para que nós possamos receber a salvação. Então, no meio disso tudo, o Senhor Deus, Ele permite todo o dom, Ele permite toda a graça, toda a vontade do Senhor, a missão para nós, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos cumprir todas as coisas. Por causa desse objetivo, o Senhor Deus, Ele o faz. E então, nós temos uma coisa que nós precisamos pensar. Então, cada um de nós recebemos a salvação. Então, nós estamos como membros do corpo de Cristo. E então, realmente, onde quer que seja que eu esteja, realmente existe o trabalho voluntário que eu precise fazer. Realmente, enquanto eu recebo a salvação, durante um período de tempo, eu não faço o trabalho voluntário. O mais importante é eu aprender a palavra, primeiro. Então, mas após receber a salvação, após passar um ano de você ter recebido a salvação, após você ter aprendido as palavras do Senhor, você precisa procurar qual é o trabalho voluntário que eu preciso fazer dentro da igreja. Qual é o trabalho que eu posso sustentar, posso fazer o trabalho do Senhor Deus para fortalecer a igreja. A igreja, ela realmente pode dar força para nós pregarmos o evangelho pelo mundo. Então, às 9 horas, ontem nós fizemos a reunião para ensinarmos os professores novos que entramos. Então, as pessoas que se reuniram ali disseram que é somente 12 pessoas. Fazemos 2 vezes ao ano. Então, pela manhã, estavam 12 pessoas sentadas ali. Então, sempre eram 20 pessoas, mas só tinham 12. Então, meu coração ficou triste. Então, eu pensei, realmente só venham pessoas que já estavam antes. Então, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, realmente dentro desse corpo de Cristo, realmente cada um deles, realmente o Senhor Deus, Ele permitiu a sua graça, Ele permitiu o seu dom para cada um, Ele permitiu a posição, Ele permitiu o seu ministério a eles.
Então, cada pessoa, realmente, quando faz esse trabalho de forma resistente, o Senhor Deus, Ele permite a sua graça. Quando cada um faz esse trabalho, Ele pode fortalecer em Cristo. E não vai faltar mais nada. Nós olhamos em Êxodo, o povo de Israel, quando estava no deserto, o Senhor, para permanecer com eles, o Senhor Deus disse para eles construir o tabernáculo. E os materiais para o tabernáculo realmente foi utilizado para as coisas voluntárias que o povo de Israel trazia para fazer. É por isso que, através de Moisés, o Senhor realmente disse para aqueles que foram se voluntariar para ofertar tudo ao tabernáculo. E já que eles ficavam dando, em máximo, muito, realmente, eles disseram que havia um grande trabalho, realmente, de fazer o trabalho, de construir o tabernáculo, por causa que as pessoas, elas estavam dando qualquer coisa, estavam dando tanto, eles não conseguiam mais recolher. É por isso que Moisés, ele disse para pararem de dar. E ele realmente pediu para o Senhor Deus para pararem de enviar realmente todas essas ofertas. Quer dizer, que foram utilizados e sobraram. Então, para todas as coisas que nós construímos, para todas as coisas que temos, então, para todo esse trabalho voluntário que nós estamos fazendo, nós precisamos fazer bem diante do Senhor Deus. Então, seja para um membro de um coral, seja para cada membro de cada departamento, seja cada posição para trabalho voluntário, realmente você precisa estar naquele lugar onde você está. Você precisa determinar o trabalho que você vai fazer. Realmente, através do dom, a graça que foi permitida, você sabe muito bem se combina ou não combina. E então, se você permanecer e você for fiel nesse trabalho, realmente não vai expandir esse número de membros, mas você fala, eu recebi a salvação. Realmente, passando 1 ano, passando 2 anos, eu não faço trabalho voluntário nenhum dentro da igreja. Eu somente vou e volto na igreja. Então, isso também é um grande agradecimento. Porque se não viram, como é que faz? Então, não ouçam desse jeito. Como vir é tão importante, mas um passo a mais. Dentro da igreja do corpo de Cristo, no mundo, realmente estar pleno nesse evangelho do Senhor, para que o evangelho do Senhor possa ser pregado fortemente. Esse coração de querer se voluntariar, como deve ser transbordante. Realmente, até que chegue um ponto e nós falamos, por favor, parem de se voluntariar. Eu gostaria que chegasse a esse ponto. Então, esta palavra, então, Romanos capítulo 12. Vamos procurar Romanos capítulo 12. Então, Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 3. Versículo 3 ao 8, vamos ler todos juntos. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Para individualmente somos membros uns aos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se em ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Então, para cada pessoa, existe a quantidade da fé que essa pessoa tem. Individualmente, o Senhor Deus, Ele permite. Então, quer dizer que cada um, a medida da fé é diferente. Então, realmente, quando as pessoas têm a idade, quando nascem, vão crescendo, desenvolvendo, a mesma coisa é a quantidade da fé que é repartida para cada pessoa. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele permite o seu dom para cada pessoa. Quer dizer que o dom, a graça que é permitida é diferente. São diversos que possuem. Então, realmente, essa palavra está dizendo sobre individualmente o que cada um ele recebeu. Ele precisa fazer o trabalho voluntário diante do Senhor Deus. Ele precisa entregar o seu corpo para a boa santa vontade do Senhor Deus. Então, realmente, dentro dessa igreja, existe oposição, o trabalho que ele deve sustentar e fazer dentro da igreja. Então, realmente, a igreja
realmente um lugar onde está realmente plena junto do Senhor, realmente onde ele pode pregar o Evangelho. Isso, realmente ele precisa estar totalmente pleno, precisa ser resistente nesse trabalho. Então você se voluntariar para fazer como serem professores, por favor, se voluntariem. Pode passar uma semana, se voluntariem, por favor. Porque a palavra que foi pregada pela manhã vocês podem ouvir com o vídeo. Então vamos voltar novamente para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 11 e 12, vamos ler todos juntos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos nos esforçar para que possamos nos unir, para que possamos fazer essa grande boa vontade do Senhor Deus, para formar esse corpo. Então realmente existe cada pessoa como membro dentro da igreja, realmente dentro de cada posição dentro da igreja, realmente o mais importante é pregar o Evangelho. Então quem faz esse trabalho de pregar o Evangelho é muito importante dentro da igreja. Realmente aqui está dizendo dessa maneira. Realmente ele disse para profetas. Ele realmente já disse que permitiu para cada pessoa para se cumprir todas as coisas. E depois ele deu como exemplo as coisas principais. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e para outros para pastores e doutores. Quer dizer que o Senhor Deus, ele mesmo estabeleceu. Então realmente o tempo dos apóstolos e profetas já passaram. Tá, agora chegou o tempo dos pastores, evangelistas e doutores. Então realmente falando de outra explicação, realmente doutores aqui também são pastores de ovelhas que se refere. Então pastores de ovelhas e doutores que seriam os pastores em si. Existe essa tradução. Realmente tem trabalhos diferentes. Então realmente pastores e doutores realmente foram permitidas pelo Senhor. Então, o que é isso? Realmente quer dizer que o Senhor Deus, ele permite, querendo, para que possam aperfeiçoar realmente os santos, para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo. Quando é fortalecido, é pregado o Evangelho do Senhor. Então, para aperfeiçoar os santos. Como é que os santos eles podem se aperfeiçoar? Eles se reunirem, se dispersarem, unirem e despedirem. Será que assim eles podem se aperfeiçoar? Não, é pela palavra. No 1 Timóteo, capítulo 3, realmente ele fala que toda a Bíblia foi escrita pela inspiração de Deus. Todo ensinamento, toda a condução realmente é justa e vem de Deus. Então, realmente, toda a boa vontade do Senhor Deus para que possa ser efetuada no Senhor. Quer dizer que pelo Espírito Santo, o Senhor Deus, ele nos ensina, ele nos repreende, ele nos ensina e nos conduz, ele nos altera. Ele realmente faz com que nós possamos seguir de forma boa para a grande boa vontade do Senhor Deus. Então quer dizer que nós, sendo homens do Senhor, de forma plena, de forma adequada, nós somos transformados. Então realmente para toda a grande boa obra, qual é o dever que nós devemos fazer? Toda essa grande boa obra do Senhor para que nós possamos efetuar. Realmente nós nos tornarmos plenos diante do Senhor. Realmente uma pessoa falar, eu já estou crescendo espiritualmente, eu cresci cada momento mais, eu aprendi muito. Mas ele não faz nenhum trabalho voluntário na igreja, ele não faz nem oração. Orar é algo tão importante, é um trabalho tão importante. Realmente como é tão importante a oração dentro da igreja? Então pregar o Evangelho pela igreja realmente é tão importante, mas não prega nada. Não tem realmente a salvação. Realmente quer dizer que é somente teoria. Será que se ele realmente, verdadeiramente, está pleno no Senhor, então realmente é necessário mostrar com obras. Não é somente pelas palavras. É por isso que através da palavra nós precisamos ser plenos através da palavra. E também o Senhor, de forma direta, realmente através de toda a tribulação, dificuldades, castigos, o Senhor Deus, ele está nos unificando, ele está realmente fazendo com que nós possamos crescer. Então o Senhor, ele ensina a palavra dentro da igreja. O Senhor, ele faz com que nós possamos ser unidos. E também realmente para fazer esse trabalho voluntário do Senhor, não é? Então se olharmos esse trabalho, realmente ele fala para a obra do ministério. Quer dizer que foi permitir o trabalho voluntário para cada pessoa. Realmente cada um na medida que ele consegue. E esse resultado, qual é o resultado do Senhor? Para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo possa ser resistente. Onde a cabeça de Cristo, realmente, ele possa efetuar toda a sua vontade neste mundo. É para que nós possamos suportar todo esse dever do Senhor neste mundo.
E também mais uma coisa, é a palavra do Senhor. É por isso que após recebermos a salvação, realmente a igreja ela ser resistente. Realmente cada pessoa que realmente, cada momento mais precisa aprender a palavra do Senhor Deus. Realmente, irmãos e irmãs que receberam a salvação agora, realmente, cada momento mais precisam ouvir a palavra do Senhor. Precisam, cada momento, se alimentar dessa palavra. Se alimentar do Senhor, alimentar domingo, alimentar quarta-feira, alimentar no grupo, na reunião de irmãos e irmãs, de família. E em casa também, ouvindo a palavra. Vocês podem ouvir pela TV, vocês podem ouvir pelo computador, pela internet. Realmente, tem vários lugares onde vocês podem ouvir a palavra. Vocês lerem a Bíblia também é se alimentar da palavra. Então, eu me alimentar da palavra, eu preciso digerir isso no meu espírito. Eu realmente preciso se tornar meu, para que possa se tornar nutrientes para eu viver o meu dia a dia. É por isso que assim eu posso chegar à plenitude. E também, mais uma coisa, Efésios capítulo 4, versículo 16. Versículo 16. Vamos ler todos juntos. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, fazer com que esse todo o corpo ele aumente. Então, realmente, quando esse corpo ele pode crescer, quer dizer que nós todos podemos crescer juntos, realmente como um corpo. Realmente, quando cada membro ele faz muito bem o seu dever, o corpo ele pode crescer. Então, realmente, quando nós estamos ligados a esse corpo, o corpo cresce, nós podemos crescer juntos também e vice-versa. Então, quando realmente o corpo ele cresce, os membros do corpo crescem juntos. Realmente, tem coisas que não crescem, mas vamos pensar que um dedo ele cresce sozinho. Então, isso é um grande problema. Então, realmente, quando o corpo está crescendo, tudo como realmente simétrico precisa crescer bem. Então, cada membro, cada realmente junção, quando está conectada ao Senhor, ele pode crescer. Quando está conectado a esse corpo, pode crescer pela vontade do Senhor. Quando esse corpo ele cresce, então o Senhor ele pode fazer a sua vontade. Então é isso que aqui está dizendo. Então o que nós realmente fazemos dessa maneira? É que de forma exata, realmente o Senhor que é a cabeça, nós precisamos estar ligados a Ele. Nós precisamos estar conectados a Ele. Então quer dizer que nós precisamos permanecer nesse corpo, dentro da igreja. Então precisa colocar as suas raízes e ser firme ali. Vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 19. É a última palavra. Colossenses capítulo 2, versículo 19. Então capítulo 2, versículo 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então ele fala, não ligado à cabeça, ele está repreendendo os irmãos de Colossenses. Então é uma carta que mandou para a igreja de Colossenses. Então realmente entraram diversas outras coisas na igreja de Colossenses. Entrou realmente enganações, dissoluções. E também eles começaram a seguir todas essas beldades carnais deste mundo. As leis realmente que quebram, realmente é algo que está no meio, é o muro que quebra a relação dos gentios e judeus. Essa questão de nação, de raça. Então, realmente o Senhor, ele respondeu de forma exata para eles. Realmente para eles largarem isso. Mas eles querem, realmente por causa da circuncisão ou não, eles querem determinar alguma coisa pela lei. Mas aí também no versículo 20, realmente as ordenanças que eles vão carregando, realmente pelas coisas carnais que eles têm. Realmente quanto aos rudimentos do mundo. Realmente que cada momento eles querem viver neste mundo. Quer dizer que tudo isso realmente já não importa. Realmente somente existe um método, versículo 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. O trabalho que nós devemos fazer é estar ligado à cabeça. Vejam bem. Então, como é que essa mão ele vai ligar à cabeça? Vai estar ligado aqui, segurar assim a cabeça? É segurar a cabeça assim? Não. Essa mão conectada ao braço, então está conectada à cabeça. Eu ser um membro dentro do corpo, dentro da igreja, só de permanecer ali, o Senhor que é a cabeça, ele está nesse corpo. E então, nós todos já permanecemos, estamos ligados ali. É por isso que os irmãos e irmãs que receberam a salvação agora, realmente como membros ali dentro, realmente só permanecer. E quando estiverem ali dentro, estarem unidos. E assim o Senhor fazer o corpo crescer e podemos crescer juntos. Então essa verdade exata, que nós possamos realmente compreender, possamos segurar nossos corações. Vamos orar.
Então, Senhor Deus Pai, nós agradecemos pela sua graça que nos é permitida. Senhor, através da sua palavra, o Senhor Deus está nos ensinando o que é a igreja. O Senhor Deus, realmente, cada momento está nos ensinando qual é a vontade do Senhor Deus através da igreja. Realmente, nós agradecemos por esse tempo tão precioso que permitiu para que nós pudéssemos aprender sobre a igreja. Senhor, que permitiu toda essa vida espiritual para o nosso percorrer. Senhor, que a sua palavra possa ser encravada de forma profunda em nosso coração, para que possa se tornar um próprio alimento nosso. Senhor, que nós possamos permanecer dentro desse corpo, para recebermos o sustento do Senhor, através da plenitude do Senhor, que nós possamos nos tornar plenos, que a igreja possa ser estabelecida de forma forte, que o Senhor, que é a cabeça, a sua vontade, possa ser permitida para nós, para que nós possamos pregar a este mundo, possamos sustentar muito bem. Senhor, todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Nós pedimos ao Senhor. Realmente nós agradecemos durante essa semana que o Senhor esteve presente conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Amém.